Olá, mais uma vez estou por aqui para trabalhar com você, falar com você sobre versículo pós-versículo. Para quem não me conhece, meu nome é Pastora Marisa e tenho imensa alegria de me colocar aqui para que Deus me use como instrumento dele na sua vida. Amém? Vamos lá então para o livro do profeta Isaías, no Antigo Testamento, capítulo 61. Tem como título na minha Bíblia, né? Ela é Nova Versão Internacional. Eu sempre tenho que olhar, porque eu mexo com várias Bíblias, acabo me esquecendo com qual estou. Mas ele diz o seguinte, não vou ler todo o capítulo porque ele é um pouco grande, mas ele é lindo, maravilhoso, valeria até a pena, mas eu não vou ler. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Olha que coisa linda! Quem é esse Senhor? Os profetas foram usados para profetizar, corrigir, sim, mas trazer boas novas. Profecias de boas novas, de coisas boas que o Senhor tinha para o seu povo. E esse Senhor que ele fala aqui, 700 e poucos anos antes de Cristo, é o próprio Cristo que viria no Novo Testamento. Ele diz, o Espírito do Senhor, soberano, do soberano, o Senhor está sobre mim. Dizer que ele viria, que com ele viria toda a salvação, com ele viria a redenção, com ele viria a presença do Espírito Santo, capaz de nos transformar, de nos dar graças suficientes para que nós vencêssemos o pecado, para que Satanás fosse derrotado. E esse Jesus veio, pisou sobre essa terra aqui, morreu de forma cruel para nos redimir, dentro de uma cultura, né, em que o sacrifício do sangue era cumprimento da lei daquela época. É o que nós precisamos entender. Porque às vezes a gente ouve toda essa história da redenção e fica confuso. Mas por que teve que ser assim? Entendam, foi dentro da cultura daquela época. Era assim que se fazia a expiação dos pecados. E foi naquela cultura, naquela época, naquele tempo, em que foi feito o corte da Bíblia, né? Que vieram os ensinamentos para nós. Nós não éramos o povo escolhido, nós éramos os gentios. A partir de Paulo, né? Nós nos tornamos o povo escolhido. Todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador é filho de Deus. Basta abrir os lábios, basta desejar. Quanta liberdade, quanto amor, quanta bondade, quanta dádiva do Senhor sobre as nossas vidas. Ninguém está condenado a viver em sofrimento, em solidão, em tristeza, desde que clame o nome de Jesus, desde que peça a Ele ajuda, desde que tenha um relacionamento com Ele, que pare para pensar, sabe, que olhe para esse universo, que, sabe, nem que seja por curiosidade, em algum momento pegue a Bíblia, peça alguém para falar. Há tantas pessoas, sabe, hoje eu estava no centro, né, e eu vi um grupo de jovens, liderado talvez por um pastor, por um líder, e eles vinham com um bannerzinho falando do amor de Deus, cantando, louvando. Eu falei, olha só, então não nos falta quem nos fale do Senhor, basta nós tirarmos o preconceito, que é aquele conceito antecipado de valores, de coisas que nem estão nos ajudando em nada, para nós ouvirmos a palavra do Senhor. Quem é esse Jesus? Quem é esse que veio? E ele veio realmente, e ele vai voltar. E ele nos promete a vida nova. Ele veio
nos dar vida nova, ele veio derrotar Satanás, ele veio nos dar a plenitude do Espírito de Deus para habitar em nós, a fim de que nós tivéssemos forças. O que é essa força? É a graça de Deus para vencermos os pecados, para nos dar uma mente renovada, como está lá em Romanos 12:2, para que houvesse a metanoia, a transformação de mente, para que nós entendêssemos, para que nós saíssemos dos mitos, dos sofismas, da religiosidade que mata. Porque nós não temos que ser religiosos, nós temos que ser pessoas espirituais. Sim, estamos unidos à igreja, nos reunimos como brasas, foi ordenança do Senhor. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Nós somos a igreja que tem poder, que tem poder para libertar, para fazer tantas coisas, sabe? Isso é muito importante. E hoje vem muito essa coisa, né? Satanás colocou na cabeça das pessoas que a igreja é o lugar de mentiras, é o lugar de pegar dinheiro das pessoas, Mas isso, sabe por que ele faz isso? Exatamente porque ele sabe que não é verdade. Há erros, sim, há imperfeições. A igreja é o grande hospital, mas ela é o corpo de Cristo, a instituição designada pelo nosso Deus para que houvesse salvação de vidas, para que o nome do Senhor fosse proclamado. Então nós precisamos repensar tudo isso, meus amados. Esse versículo de hoje tão lindo, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. O Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Está falando de Jesus, para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos. Quantos eram cativos? Como que as mulheres sofriam? Como que elas eram discriminadas? Mulheres e crianças não eram nem contadas. Era como se não existissem. E a partir de Jesus houve essa mudança, essa valorização. Lembra-se da mulher que foi apedrejada em praça pública? E Jesus disse, né, enquanto ele escrevia no chão, e aí ele disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí todos foram se afastando. E ele disse: vá, mulher, e não peque mais. Quantos exemplos, quantos milagres maravilhosos Jesus fez, quantas curas, quantas provisões, quantos exemplos de retirada para oração, quantas coisas lindas nós podemos vislumbrar lendo a Bíblia e pedir a Deus que nos dê a palavra revelada, que nos ajude a entender, porque é o Espírito Santo que nos ajuda a compreender, a dar aquela palavra que vai entrar na nossa mente, no nosso coração e vai trazer a mudança sobre as nossas vidas. E a palavra, ela é poderosa, ela muda, ela nos transforma. Mas nós precisamos pedir fé, precisamos dar um passo. Nós temos o livre-arbítrio e o Senhor não nos tirará o livre-arbítrio. Ele não tira aquilo que Ele dá. Então Ele vai nos dar o poder da nossa decisão de escolhermos e andarmos no caminho dEle, a renunciar a tantas coisas que nos destroem. E são tantas coisas que têm que ser trabalhadas. Uma das coisas que me veio aqui agora, né, é a nossa língua. O livro de Tiago fala tanto da nossa língua, né? Temos 2 ouvidos, 2 olhos, 2 buraquinhos aqui nas narinas, né? Mas temos uma boca. Para abençoar ou para amaldiçoar? A palavra tem poder. Pela palavra você destrói alguém, pela palavra você constrói alguém. Principalmente as crianças e os adolescentes. E aquelas pessoas que, apesar de serem adultas, são mais frágeis. Estão mais sensíveis. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras, com as nossas expressões. Porque muitas vezes não é só as palavras. O olhar, o gesto, a maneira de se movimentar. Tudo isso é expressão de comunicação. Nós temos que ter cuidado. Então fica hoje o nosso versículo, pós-versículo, essa palavra maravilhosa, o ano da bondade do Senhor, que já aconteceu. Jesus veio e Ele vai voltar. E Ele está voltando. Veja na Bíblia, veja os sinais. Leia Mateus 24. Tudo isso que está acontecendo aí à nossa volta são sinais da volta de Jesus. E nós precisamos mais do que nunca levar isso a sério. E vivermos, pedirmos a Ele que nos desperte. Aquele que dorme, desperte. Desperte para entender as maravilhas de Deus, para entender o mover de Deus, para viver no Espírito.
Sabe, nós somos carne, mas nós somos muito mais do que carne. Nós temos um corpo espiritual que é muito mais real do que isso aqui, que vai para debaixo da terra e a minhoca vai comer e vai acabar. Mas o espírito não. Ele tem toda uma eternidade para viver. E é dele que nós vamos cuidar, com a ajuda de Cristo, com a libertação que Cristo nos dá, com todas as ferramentas, com todas as armas. Lá em Efésios, eu não vou deixar não vou fechar ainda, enquanto eu não ler para você essa coisa maravilhosa que nós temos lá em Efésios, que ele diz para nós, quando ele fala para nós, que ele quer que nós tenhamos, Paulo pede que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, nos dê espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. E ele orava também para que os olhos do coração, dos nossos corações, sejam iluminados, a fim de que nós conheçamos a esperança para a qual ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Pega a sua Bíblia, releia isso aqui, Efésios capítulo 1, do verso 15 ao verso 23, que ele fecha falando. No 22 ele fala: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância, que é o seu corpo, que é a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Ao valor da igreja, meus amados, ao valor de estarmos unidos. Jesus era todo poderoso, ele não dependia, mas ele quis ser Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não quis ser só, ele quis se dividir nesse mistério maravilhoso, lindo, que quando chegarmos lá no céu, estaremos face a face, poderemos compreender esses mistérios que agora nós vemos de maneira embaçada, né? Como fala lá em Coríntios, nós vemos de maneira embaçada, como que no espelho, mas lá nós veremos face a face e tudo nos será revelado. Glória a Deus, aleluias, e eu quero orar com você. Deus amado, justo, fiel, o Senhor é o nosso Deus. Nós declaramos na noite deste dia que nós te amamos, que o Senhor é a nossa força, a nossa fortaleza, que a nossa alma te bendiga, que tudo em nós bendiga o teu santo nome e nunca se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Nós queremos agora, Deus, te agradecer por todo o seu amor e interceder também, Deus, por todas as pessoas que sofrem, que choram, que vêm pedindo as nossas orações, as nossas intercessões, Senhor. Que o Senhor visite os hospitais, Senhor. Que o Senhor visite, Deus, aquele que está no leito, aquele que está sem esperança de vida, Deus. Que visite os familiares que estão sem esperança, Deus. Que o Senhor dê consolo, que o Senhor dê conforto, que o Senhor dê tudo aquilo que eles precisam, Deus. Porque o Senhor é o dono da vida e é o dono da morte, Deus. Oh, Pai querido, Pai santo, visita também as prisões, oh Pai. Visita os asilos, os orfanatos. Visita, Senhor, os países em guerra, Deus. As crianças machucadas, mutiladas, abusadas, Deus. São tantos os motivos de oração que nós temos, oh Deus, que passaríamos aqui o resto da noite orando e não seria suficiente, Senhor. Visita todos, ó Pai. Nós nos unimos agora em oração para clamar por tantas vidas, ó Deus. Te entregar o nosso ser, a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos e principalmente os nossos inimigos, ó Deus. Te pedir luz, forças, fé, Deus. Te pedir libertação, reconciliação contigo, ó Deus. Se alguém, ó Pai, que está afastado por algum motivo, ó Deus, que ficou magoado, Senhor, que foi enganado, que foi lesado, ó Deus. Porque nós vivemos em meio a pessoas imperfeitas, ó Pai, e a tua igreja tem sofrido, Senhor, com tantos erros humanos. Ajuda, Senhor, reconcilia, perdoa, traga de volta o aprisco, ó Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E visita nosso presidente, ó Deus.
toda a autoridade constituída sobre o nosso país, sobre esse mundo, Deus. O Senhor manda que nós oremos, ó Deus. O Senhor julgará cada um, mas a ordenança que só tem sobre as nossas vidas é que nós oremos por eles. Abençoai-os, despertai-os, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Mais uma vez eu te agradeço por você estar visitando o canal. E vou te fazer um lembrete. Quando você for para você ver, você toca nas letrinhas azuis, porque ela vai te remeter lá ao YouTube. Aí ele vai computar a sua visualização e isso faz com que o canal cresça, tá? Se não se inscreveu, se inscreva. Hoje uma grande amiga minha, não mora aqui, compartilhou com amigos de Minas Gerais que gostaram tanto, que compartilharam com outros amigos, principalmente os vídeos das crianças. Olha, tem muitos adultos aí gostando mais dos vídeos das crianças do que dos adultos, hein? Vou andar gravando mais vídeos de crianças. Então, tenho pedido a Deus dons, forças para continuar no projeto que Ele colocou nas minhas mãos, nas mãos da minha família. Muito obrigada, fica na paz, o Senhor abençoe. E em qualquer momento que você estiver vendo esse vídeo, se você não aceitou Jesus, aceite Ele. Peça perdão pelos seus pecados e receba o Senhor Jesus na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o passado, ele passa, ele perdoa. Tudo se faz novo. Amém? Aleluias.